com a química entre os presidentes Lula e Donald Trump, a eleição brasileira em 2026 pode ser alvo de interferência dos Estados Unidos. Repórter Matheus Dias, mais uma vez aqui com a gente. Essa é uma preocupação real do governo brasileiro, é isso, Matheus? É isso sim, viu, Tiago? Boa noite novamente para você. Aquela frase, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Pelo menos, mesmo que esse ano se mostrou de uma aproximação entre Lula e Trump, depois do acordo entre eles, retirada da maior parte das tarifas impostas às exportações brasileiras, parece que para o ano que vem o governo federal, o Planalto, tem sim um certo medo de que Trump acabe influenciando ou tentando participar das eleições aqui no país. Isso porque é uma prática de Trump, ele já fez isso esse ano 2 vezes, nas eleições na Argentina e em Honduras. Trump, que nas eleições da Argentina declarou apoio claro nas eleições legislativas à chapa de Javier Milei, inclusive deu um auxílio de 20 bilhões de reais. No caso de Honduras, Trump declarou apoio aberto ao candidato da ultradireita Nasri Tito Asfura. Tanto que a atual presidente do país, né, a eleição lá em Honduras ainda está em andamento, a contagem de votos ainda acontece, ainda não tem o resultado, mas a presidente atual de Honduras, a Xiomara Castro, ela alega que houve sim uma interferência de Trump e alegou até golpe político para que o candidato da ultradireita fosse eleito, então. No caso, a candidata da oposição em Honduras, da esquerda, Xixi Moncada, segundo Trump, se ela fosse eleita, o país estaria nas mãos da Venezuela e de Nicolás Maduro. Fez todo esse apoio à eleição, tanto na Venezuela quanto no Brasil, sendo que na véspera da eleição na Venezuela, Trump concedeu indulto ao ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ele que estava preso, condenado a 45 anos, investigado e condenado por traficar cocaína aos Estados Unidos. Trump deu um indulto a ele por ele ser aliado do candidato da ultradireita hondurenha. As tendências, então, são sempre que Trump mostre apoio aos candidatos da direita, e esse é um medo aqui do Planalto, que Trump tenha aquela tendência a apoiar e tentar influenciar as eleições para que vença a direita, na qual tem pensamentos mais parecidos com os que hoje existem no governo norte-americano. O governo, então, tenta esquematizar uma espécie de vacina para tentar evitar que isso aconteça. A aproximação de Lula a Trump é uma dessas táticas, mas outro ponto também foi aprovado recentemente, foi divulgado recentemente, que o Brasil também vai ajudar os Estados Unidos a atuar no combate ao narcoterrorismo. Mas isso, é claro, uma linha tênue ali, em que Lula tende a dizer publicamente que vai ajudar nesse combate ao narcoterrorismo, tanto dentro das dependências do Brasil quanto fora delas, mas não tem nenhuma vontade, ou na verdade tem mais vontade de evitar ainda que Trump invada a Venezuela, como já ameaçou algumas vezes, porque para Lula, se isso acontecer sob a justificativa de combate ao narcoterrorismo, mas houver essa invasão, abre precedentes para que futuras invasões aconteçam, como Lula diz no caso da Colômbia e do México. Por isso é uma linha tênue, apoiar o governo, mas se isentar em outro ponto, mas de toda forma tentar fortalecer relações para que no ano que vem, Trump, que é um papel, claro, político extremamente importante mundialmente, não atue aqui nas eleições do Brasil e possa acabar criando alianças e fortalecendo a direita. Tudo isso acontece em meio a uma relação também de Lula e Trump, em que eles ainda vão negociar, porque a vontade aqui do Planalto é tirar o resto das tarifas que sobraram ainda sobre as exportações brasileiras e também retomar os vistos norte-americanos de ministros e familiares. Inclusive, tinha uma reunião entre ministros que deveria ter acontecido em novembro, mas foi adiada e deve acontecer só a partir de janeiro. Por isso, Thiago, eleições do ano que vem, as agendas presidenciais, pelo menos de candidatos à presidência, não vão acontecer só dentro do Brasil, não, mas também fora dele, porque a campanha é daqui para fora, viu, Tiago? Esperar para ver. Matheus Dias com as últimas informações, até daqui a pouquinho. Cristiano Vilela, essa avaliação, muitos analistas políticos têm feito de que Donald Trump poderia interferir na eleição aqui no Brasil, como os Estados Unidos já fizeram em outros tempos, um pouco antes do regime militar, também durante o próprio regime militar, a preocupação de se manter com aquele cenário político que o Brasil vivia naqueles 21 anos. Mas eu pergunto para você o seguinte, será que
É um medo real que o governo brasileiro, no caso político, deve ter? Será que o governo dos Estados Unidos tem todo esse poder, num país como o Brasil, de interferir de uma certa maneira na eleição? Olha, Tiago, essa é uma preocupação que está sendo disseminada por apoiadores do governo que não tem a menor fundamentação. É algo que está sendo usado para justificar, para começar a gerar algum discurso por conta da força que os segmentos mais à direita têm demonstrado, especialmente no que se relaciona ao uso das redes sociais. Eu não vejo absolutamente chance nenhuma. A atuação dos Estados Unidos em relação à Venezuela, ela não é uma atuação no sentido de influenciar do ponto de vista eleitoral, absolutamente. Ela é uma atuação contra uma ditadura em território latino-americano. E o que o governo deveria fazer é se posicionar contra essa ditadura. O Brasil, que busca ser a principal liderança no âmbito da América Latina, país importante que é uma das maiores economias do mundo, deveria se posicionar contra essa ditadura, que é uma ditadura que, no entanto, acaba sendo apoiada pelo governo brasileiro. E com isso se fomenta esse tipo de discurso. Olha, os Estados Unidos podem se utilizar disso, não podem nada. É quando se fala da atuação norte-americana em outras eleições, em outros momentos históricos, isso se trata de algo que aconteceu e ficou no passado. Hoje em dia, dentro da atualidade, não há mais próprios elementos práticos que os Estados Unidos possam realizar para promover algum tipo de retaliação dentro de um processo eleitoral, que é um processo eleitoral democrático, como no Brasil, como na Colômbia ou em outros países. É importante separar o joio do trigo. Venezuela é uma ditadura. Brasil, Colômbia e México são democracias, onde ora se ganha a esquerda, ora se ganha a direita, ora se ganha o centro, enfim, situações que fazem parte da normalidade democrática. O Matheus citou até a Argentina, né, como um exemplo de apoio do governo americano. É claro que os países têm preferências. O próprio presidente Lula não gostaria, por exemplo, que Donald Trump ganhasse a eleição. Ele preferia Kamala Harris, que estava concorrendo por ter o alinhamento ideológico mais parecido. Mas, de qualquer forma, citar também a Argentina, são países diferentes, dimensões diferentes, não é, Vilela? Pois é, Tiago, a gente tá vendo o uso, a criação, a construção de uma fake news preparatória, né? Uma fake news para eventualmente justificar um fortalecimento da direita. Ora, o que aconteceu na Argentina não tem absolutamente nada a ver com Donald Trump. O que aconteceu na Argentina, a vitória, por exemplo, que tivemos que a direita teve nas eleições intermediárias havidas agora no ano de 2025, ela vai justamente por conta da grande mudança, da virada de página que Milei promoveu na Argentina e que, de uma forma geral, tem sido bem vista pelo cidadão local, pelo eleitor local. Não há que se falar absolutamente na atuação efetiva dos Estados Unidos em relação a nenhum país da América Latina. Onde nós vemos um conflito efetivamente, algo que onde os Estados Unidos têm atuado de uma forma mais direcionada, se dá exclusivamente na Venezuela. E aí é importante frisar mais uma vez, a Venezuela é uma ditadura e, como tal, não pode ser comparada às democracias brasileiras, argentina, mexicana, da Colômbia, enfim, não pode ser comparada à normalidade democrática que permite que as manifestações sejam feitas de uma forma livre, sem a influência do Estado, muito menos de um Estado estrangeiro.